Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente desta sexta-feira, dia 17 de abril. A gente chega sempre às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. Com a gente na atualização lá na redação do ICL, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos nossos canais do YouTube, também pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, pessoal. Tem que começar hoje com uma notícia triste, né? A gente acaba de receber a confirmação da morte de Oscar Schmidt, talvez o maior jogador de basquete na história do basquete brasileiro, né? Vamos trazer mais detalhes daqui a pouquinho. Confirmação, portanto, da morte do ex-jogador Oscar Schmidt, multicampeão aí no basquete brasileiro. Já já mais informações sobre esse fato. Vamos para o noticiário da política misturada à polícia, né? Muito amigos. É dessa maneira que os empresários investigados pela Polícia Civil do Piauí resumem as relações que havia entre Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, e o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro. Então são os empresários do Piauí, e o Ciro Nogueira é do Piauí, dizendo que Ciro e Beto Louco eram amigos de verdade. Como é que a gente sabe disso? Uma apuração exclusiva do ICL Notícias. Os repórteres Alice Maciel e Flávio VM Costa tiveram acesso às mensagens de áudio obtidas durante a Operação Carbono Oculto 86. É uma variante, vamos dizer assim, né, da Carbono Oculto, específica ali no Piauí. E aí, os nossos repórteres obtiveram as gravações que mostram estas ligações de Ciro Nogueira com o pessoal do crime organizado. A Laura traz mais detalhes sobre esta apuração do ICL. Laura. Rodrigo, essa proximidade entre o Ciro e o Beto Louco também foi mencionada nos depoimentos que foram prestados pelos investigados ao longo dessa apuração. Para quem não lembra, o Beto Louco e o sócio dele, o Mohamed Mourad, que é conhecido mais como Primo, eles são acusados de liderar um esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa do PCC, com atuação principalmente no setor de combustíveis. Em 2023, a dupla queria expandir os negócios para o Nordeste e encontrou em Teresina, no Piauí, uma oportunidade. Os empresários Haran Sampaio e Danilo Souza, que são antigos proprietários da rede de postos de combustíveis HD, entraram em cena e concordaram em vender parte da empresa para o grupo ligado ao Beto Louco e o Primo. E essa aproximação teria sido mediada por ninguém mais, ninguém menos do que o senador Ciro Nogueira, que ligava os dois mundos. Os áudios que foram obtidos pela reportagem do ICL Notícias abordam justamente esse período de negociação entre os dois grupos e a gente separou aqui. A gente vai começar pelo áudio enviado pelo Danilo de Souza, que é um dos alvos da Carbono Oculto. Vamos ver. Rapaz, o André acabou de falar aqui, me ligou. E aí, irmão, tudo bom? Não sei o quê. Rapaz, era melhor vir aqui porque não adianta ser em Salvador, porque não vai estar a pessoa que deveria estar, que eu acho que é esse Beto, entendeu? Que é o Pica lá, pelo que eu racionei, né? Que é o amigo do Ciro. Aí ele falou assim, rapaz, eu até falei de vocês aqui pro meu sócio, e ele ficou interessado. Aí eu acho que ele soltou demais, sabe? Aí ele, interessado assim, né? Porque eu falei pra ele, tinha conhecido uns caras aí, a molecada jovem, com 35 postos lá no Piauí, no Maranhão, e aí é uma região que meu sócio não atua, que é esse cara da Copap, da Rodóio, que é o cara que tem 400 postos lá em São Paulo e tal. Eles são pica demais, pô, eles têm TRR. Rapaz, aqui no Piauí, no Maranhão, com esse negócio do agro aqui, ele deve ter interesse demais em ninguém entrar aqui. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí falou de novo. Aí eu digo, rapaz, aí um dia só resolve aí, tu acha? Ele disse, não, pô, que a conversa aqui é objetiva. Eu já adiantei sobre vocês, ele se interessou e tem amigos em comum aí, pô, o Ciro. Porra, você já pulou 90% das etapas. Desse jeito, pô. Entendeu? Você já pulou 90% das etapas. Aí tu imagina o Ciro dando uma ligadinha pra ele hoje, né? Falando que a gente se conheceu lá, aí falando bem da gente, né? E tudo. Aí, meu patrão, aí a gente já chega lá com as portas abertas. Vitinho pede pro Senna fazer essa ligação aí. Ficou muito claro, né? Será que precisa explicar mais alguma coisa?
É o Danilo Souza, um dos empresários donos de posto de gasolina no Piauí, dizendo que a negociação com o Beto Louco era intermediada pelo Ciro Nogueira, né? Dizendo que uma ligação do Ciro resolveria tudo, né? Então fica muito claro que o Ciro Nogueira, né, senador e chefe da Casa Civil do Jair Bolsonaro, era intermediário de uma negociação entre empresários investigados por lavagem de dinheiro em postos de gasolina, lavando dinheiro para crime organizado. É essa a situação do Ciro Nogueira. Tem mais, hein? Num outro áudio, o empresário Danilo de Souza dá mais detalhes da proximidade entre Ciro Nogueira e o Beto Louco. Ele também cita Vitor Linhares, que é um ex-assessor de Ciro Nogueira, até afilhado dele, né? E um dos investigados pelo Ministério Público do Piauí. Vamos ouvir esse trecho também. Vamos lá. Agora, se o Senna desse uma ligada aí, Vitinho, para esse Beto, que é o que a gente vai encontrar amanhã, aí era top, viu? Porque ele disse que esse cara aí é muito amigo do Ciro. E é o cara que concorre com o Ricardo. O Ricardo é mais forte, pelo que eu entendi pela conversa. O Ricardo lá de Miami é mais forte que esse Beto, mas esse Beto era o cara que disputava com ele aí mesmo, quem era mais forte, sabe? Aí parece que eles fizeram um acordo aí pra parar de se matar, assim, de brigar, né? Uma coisa assim. Foi o que o cara comentou com a gente, não foi, Arã? Fizeram um acordo para parar de se matar. Depois ele se corrige, né? Se matar no sentido de brigar. Esse Ricardo Magro, citado aqui, o Danilo Souza diz que é Ricardo Magro e Beto Louco, os dois fortes da área de combustível. Ricardo Magro também investigado por lavagem de dinheiro, está escondido, ele é procurado, né? É considerado o maior devedor de impostos no Brasil e está escondido lá nos Estados Unidos. Esse o esquema revelado aí pelos nossos repórteres. Outro empresário investigado, Haran Sampaio, também via em Ciro Nogueira um parceiro dos negócios. Nós vamos conferir esse terceiro trecho obtido pela nossa equipe de reportagem. Vamos lá. Rapaz, eu conversei muito com o Vitinho na sexta-feira, né? E ele disse, rapaz, vamos botar o negócio pra frente, que o Ciro já falou que vai ajudar a gente. Aí eu digo, pronto, pois então vamos botar o negócio pra frente. Aí tanto é que eu coloquei ele no grupo aí agora e cobrei da Giane, né, em que pé tá a situação, pra gente botar pra frente o negócio, botar pra rodar. Botou até o Ciro Nogueira no grupo para botar para frente o negócio. É isso aí. Beto Louco e o sócio Mohamed Mourad, o primo, estão foragidos desde agosto do ano passado. Na semana passada, eles foram localizados pela Polícia Federal na Líbia, norte da África. Estão escondidos lá. E de lá estão negociando uma delação premiada. O Ciro Nogueira, por enquanto, não é formalmente investigado no caso. Mas a menção a ele, né, como a gente está vendo aqui, e há um outro parlamentar, o deputado federal Júlio Arcoverde, também do PP, o Progressistas do Piauí, mesmo partido, mesmo grupo político do Ciro, a menção aos dois levou a polícia a pedir o envio do caso para o Supremo Tribunal Federal. Você sabe, parlamentar, tanto senador como deputado, tem foro para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Vamos seguir acompanhando esse caso. Atualizações agora do caso Master. Então saímos da Carbono Oculto e vamos para o Master. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi transferido para o complexo da Papuda, no Distrito Federal. Ele foi preso ontem, você se lembra, né? Foi preso preventivamente numa nova fase da Operação Compliance Zero. Paulo Henrique é suspeito de receber quase 146 milhões de reais em propina na forma de imóveis, para favorecer operações envolvendo o Master enquanto ele dirigia o BRB. Entenderam, né? Ele era dirigente de um banco público, BRB. O Master estava em dificuldade, né? O Banco Master do Forcaro. Aí a turma convenceu o BRB a salvar o Master. E convenceu como? Segundo a polícia, entregando propina para ele, Paulo Henrique Costa, subordinado ao então governador ibanês lá no Distrito Federal. O dinheiro para ele foi pago em imóveis de alto padrão. Agora, o esquema por trás disso era complexo, envolvia muita gente para fazer essa operação, transferir os imóveis
para o presidente do BRB. A Laura vai trazer mais detalhes e explicar isso melhor para a gente. Laura. Rodrigo, esse esquema tinha um pouco de tudo. Tinha cunhado atuando como laranja, empresas de fachada e muito mais. A PF identificou a criação de um conjunto de empresas imobiliárias como eixo de um suposto esquema de ocultação patrimonial envolvendo o Vorcaro e o Paulo Henrique Costa. E no núcleo dessa estrutura aparece um novo nome no escândalo, que a gente não viu até agora, o Hamilton Eduardo Suac, que é cunhado do Daniel Monteiro. Para quem não se lembra, o Daniel Monteiro ele é o advogado do Master, que também foi preso ontem. O cunhado, o Suac, ele atuava como uma espécie de operador fictício das empresas que tinham a função de encobrir a titularidade real dos imóveis, ou seja, da propina do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique. E nesta quinta-feira, o Suac também foi alvo de mandados de busca e apreensão, Rodrigo. Laura, além disso tudo, né, Daniel Vorcaro e o advogado do Master trocaram várias mensagens para acertar os detalhes nessa estrutura empresarial montada para fazer o pagamento das propinas na forma de imóveis. Era tudo na cara dura. Olha só a conversa, eu vou virar para cá para a gente mostrar aqui no telão. Então, Daniel Monteiro é o advogado. Então, ele está falando lá com o Vorcaro. Ó, a documentação está pronta. Só falta, aí ele faz uma lista do que está faltando para poder montar a documentação para propina na forma de imóveis. Só falta confirmar os imóveis e valores, eu vou te enviar a seguir para você validar. É o Daniel Monteiro mandando para o Vorcaro. Ponto número 2. Definirmos quem será o diretor das sociedades que comprarão os imóveis. Por favor, você tem alguém que possamos usar? Laranja, né? Se você tem o nome de alguém que possamos usar numa sociedade que vai comprar oficialmente os imóveis, para não misturar com o restante da estrutura que temos. E por fim, tem que descer o dinheiro do Astrato para o fundo dono das sociedades que comprarão os imóveis. Que confusão, hein, gente? Mas é confuso. A Polícia Federal descobriu esse sistema de montar sociedades para que os imóveis pudessem ser passados ao presidente do BRB, imóveis que o Vorcaro mandava para o presidente do BRB, para, por sua vez, o BRB salvar o Master, numa operação que incluía, tudo indica, o aval do governador Ibanez Rocha. Ele tem que se defender e se explicar melhor. Como é que isso tudo aconteceu no governo dele? Né? Bom, delatar ou se defender usando documentos falsos? Esse foi o dilema que passou pela cabeça do ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, que nós estamos citando bastante ontem e hoje, desde que explodiu o escândalo do Master. Laura, ele ficou nesse dilema, né? Explica pra gente o que o Paulo Henrique estava calculando, né? Esse ex-presidente do BRB, como é que ele estava agindo nesses últimos meses? Rodrigo, a história é a seguinte. Desde que o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique, escapou de ser preso em novembro do ano passado, lá na primeira fase da Operação Compliance Zero, ele se recolheu no apartamento luxuoso dele em Brasília e ficou lá batendo cabeça sobre a situação em que ele tinha se metido. Naquela época, o Paulo Henrique já era alvo das investigações e também um dos principais personagens do escândalo do Master. E por isso ele foi aconselhado a fazer uma delação premiada para a Polícia Federal antes que o depoimento dele perdesse o valor para os investigadores. Acontece que, apesar dos avisos e também da pressão dos familiares, o ex-presidente do BRB tomou uma decisão, digamos que ousada. Ele preferiu insistir na estratégia de se defender, alegando que as compras de carteiras do Master eram, sim, de um excelente negócio para o BRB, Rodrigo. Ele insistiu na tese, que se mostrou completamente furada, de que não, estávamos fazendo um bom negócio para o banco público. E ficou provado que não só não era um bom negócio, como tinha pagamento de propina. Nem todo mundo é bobo, né? A polícia descobriu. Naquela época, os investigadores da PF já tinham evidências de que o ex-presidente do BRB tinha até falsificado documentos para tentar dar uma aparência legítima aos negócios do Master. O Banco Central também já tinha identificado documentação falsificada, fabricada, ou seja, desmontou completamente a tese do Paulo Henrique Costa, que agora está preso e foi enviado para Papuda. Falando em criminoso, falando em processo, o ministro Alexandre de Moraes votou para condenar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Atenção, hein? O ex-deputado Eduardo Bolsonaro, condenado, pelo menos já tem o voto do Alexandre de Moraes, pelo crime de difamação contra a deputada Tabata Amaral. Moraes é o relator do caso, né? Esse caso está em análise no plenário virtual, que é quando os ministros vão colocando o voto deles assim no sistema eletrônico.
Os demais ministros ainda não votaram. Por enquanto, então, condenação para o Eduardo Bolsonaro no voto do relator. A pena sugerida por Moraes é de 1 ano de detenção e 39 dias multa, sendo o valor de cada dia multa fixado em 2 salários mínimos, o que resulta num valor aproximado de R$80 mil. Então é 1 ano de cadeia e pagar R$80 mil para Tabata Amaral. Laura, tem outras informações sobre isso. Só para explicar aqui a história, a deputada federal Tabata Amaral apresentou uma queixa-crime contra o Eduardo Bolsonaro em 2021, quando o então deputado afirmou numa rede social que o projeto de lei da Tabata sobre distribuição de absorventes íntimos tinha como objetivo fazer lobby com uma empresa de fábrica que fabrica aí produtos de higiene. Eu separei um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse o seguinte, vou pedir para o pessoal colocar aí na tela. Abre aspas. A divulgação realizada pelo réu Eduardo revela o meio ardil por ele, empregado, cujo objetivo foi tão somente atingir a honra da autora Tabata Amaral, tanto na esfera pública, na condição de agente política, como em sua vida privada, uma vez que o alcance proporcionado pela internet, como é sabido, é gigantesco e tem enorme poder de proliferação. O Moraes também afirma que o Eduardo está num local incerto e não sabido, e por isso não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por outra mais leve. Rodrigo. Pois é, o Alexandre de Moraes está com tudo aí, né, nesses dias. Outro dia também para cima do Flávio Bolsonaro por ter espalhado mentiras contra o Lula. E agora, esta aqui, um voto condenando Eduardo Bolsonaro por espalhar mentiras contra a Tabata Amaral. Os dois irmãos, né, o Dudu e o Flávio, especialistas em mentir. A gente fala fake news, mas fake news nada mais é do que mentira. Informação falsificada, falsa. São mentirosos profissionais e aqui uma condenação por causa disso. Pessoal, o ICE, o Serviço lá de Imigração dos Estados Unidos, informou para a Polícia Federal Brasileira que o ex-deputado Alexandre Ramagem pode sim aguardar a conclusão do processo de asilo nos Estados Unidos em liberdade. Então é isso que está acontecendo. O ICE diz que soltou o Ramagem porque ele tem um pedido de asilo e que ele tem direito a aguardar esse pedido ser julgado em liberdade. A mensagem do serviço norte-americano foi repassada para a PF numa reunião ocorrida ontem, né? Uma reunião que já estava agendada entre as corporações. O objetivo era discutir o caso, evitar que o Ramagem fosse libertado, mas o ICE acabou soltando antes, né, de conversar com a PF. Agora as autoridades brasileiras estão preparando um relatório com as informações e documentos para tentar acelerar o processo de deportação do Ramagem e evitar que ele consiga o asilo lá nos Estados Unidos, já que ele está condenado a 16 anos de cadeia por ser um dos integrantes do núcleo principal da organização golpista criminosa aqui do Brasil. Laura. Rodrigo, esse documento que você citou, que está sendo preparado pela Polícia Federal, deve ser entregue ao Enforcement and Removal Operations, que é uma divisão da Polícia Norte-Americana responsável por prisões de pessoas que violam as leis de imigração. O relatório, ele pretende destacar que a fuga do Alexandre Ramagem em 2025 se deu com o apoio de uma organização criminosa envolvida com garimpo ilegal. Paralelamente, as autoridades policiais também pretendem impedir a concessão de asilo político, que já foi solicitado pelo ex-deputado Cassado. Rodrigo. E para ajudar o colega foragido, os bolsonaristas estão fazendo aquilo que eles melhor sabem fazer. Usar o nosso dinheiro para as finalidades políticas ou pessoais. Do que eu estou falando? Estou falando que aconteceu o seguinte lá no Congresso Nacional. A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou a ida de uma comitiva de senadores pagos com dinheiro público para dar apoio às pessoas que estão pedindo asilo lá nos Estados Unidos, principalmente o Ramagem. O pedido foi protocolado pelo Jorginho Saif, ou Safe, lá de Santa Catarina. Esse aí que está no telão, ó. Foi até ministro do Bolsonaro, acho que da área da pesca. Mas ele entende fazer pescaria de dinheiro público para ajudar os bolsonaristas. O senador Saif pede autorização para uma missão oficial de parlamentares para acompanhar a situação de cidadãos em situação de custódia nos Estados Unidos, especialmente o cidadão Alexandre Ramagem. É curioso, porque quando começou essa história do ICE, os bolsonaristas aplaudiam, diziam, é isso mesmo, manda para El Salvador, põe na prisão, manda para o Bukele, né? Só faltaram pedir para torturar brasileiro. Mas agora está preso um amigo deles, o Alexandre Ramagem. Estava, né? Mas está sob investigação e com pedidos de deportação. Aí eles resolveram usar dinheiro público para dar uma forcinha lá para o criminoso, porque o nome é esse,
criminoso condenado Alexandre Ramagem. Então é o bolsonarismo mobilizado em defesa de mais um criminoso, com dinheiro público. Importante ressaltar. Vamos para o noticiário internacional? Parece que está baixando a poeira no Oriente Médio, hein? O governo do Irã anunciou hoje a abertura do Estreito de Hormuz. A resposta do Irã vem depois do cessar-fogo anunciado entre Israel e Líbano. Um cessar-fogo que inclui também o grupo Hezbollah, que atua, o grupo militar Hezbollah, que atua ali no sul do Líbano e que tem apoio do Irã, apesar de atuar no Líbano. Trump afirmou que o bloqueio naval dos Estados Unidos vai continuar. Apesar do Irã estar dizendo que acabou o bloqueio, o Trump diz, mas espera aí, acabou o bloqueio no Estreito, mas nós vamos fazer bloqueio naval contra o Irã. O anúncio foi feito na rede social do Trump. Vamos conferir aqui. O Estreito de Hormuz está completamente aberto, mas o bloqueio naval permanecerá em pleno vigor no que diz respeito ao Irã, até que nossas negociações estejam 100% concluídas. O processo deverá ser bastante rápido. Agradeço a sua atenção a este assunto. Ele sempre encerra assim, o Donald Trump. Bom, em resposta a isso, o Irã disse que vai fechar de novo o Estreito de Hormuz caso Trump insista em manter o bloqueio naval. Então, ele quer a paz ou não quer? É uma disputa para parecer durão, entendeu? Ele não quer parecer que fraquejou no final. Tem que parecer durão. Só que está saindo bastante arranhado desta guerra o Donald Trump. O Trump não parou por aí, né, Laura, nessa ameaça de manter o bloqueio naval ao Irã, né? Rodrigo, hoje o presidente dos Estados Unidos fez uma chuva de postagens sobre o Oriente Médio e em um dos posts o Trump afirmou que Washington vai ficar com todo o urânio enriquecido do Irã, que ele chamou de poeira nuclear. Ele também falou que não vai haver troca de dinheiro de forma alguma e que esse acordo não está sujeito aos desdobramentos no Líbano. Além disso, Trump não perdeu a chance de falar mal da OTAN, que desde o início foi contra a guerra no Irã. O Trump escreveu o seguinte, abre aspas, agora que a situação no Estreito de Hormuz está resolvida, eu recebi um telefonema da OTAN perguntando se precisaríamos de ajuda. Eu disse para eles ficarem longe, a menos que só queiram abastecer os seus navios com petróleo. Eles foram inúteis quando precisávamos deles, um tigre de papel. O Trump vai saindo, do balanço dessa guerra é o desmonte da OTAN, né? Você desfaz a aliança do OTAN, é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Estados Unidos e Europa Ocidental, né, que é o lado vencedor da Segunda Guerra Mundial. O que nós estamos vendo acontecer nos últimos dias, nas últimas semanas, é o desmonte dessa estrutura que vem desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O Trump aproveita o que parece ser o fim desse conflito para dar uma pancada também na OTAN. Bom, sinalização de que a guerra está perto do fim. E aí a boa notícia, até para nós aqui também, né? O preço do petróleo despencou, hein? O barril caiu mais de 10% nessa sexta-feira, menor patamar em mais de um mês. O preço do petróleo chegou a $86,41, é o menor valor desde 10 de março. Mas mesmo com a queda ainda está caro, hein? Agora, está caindo, então avisa os donos de posto de gasolina que agora pode começar a baixar de novo a gasolina, o diesel, porque estava uma exploração, né? Um abuso aí nas bombas. Eu mesmo estava usando aí para abastecer álcool. Em alguns casos estava valendo a pena de novo. Então tem que baixar a gasolina, porque o preço do barril está baixando. É uma boa notícia para nós. Na ofensiva pelo fim da escala 6x1. Estamos falando do presidente Lula, que voltou a levantar essa pauta, né, de que o trabalhador tem que ter 2 dias de folga, pelo menos, por semana. Levantou essa pauta durante uma agenda, uma visita à Espanha. Olha o Lula aí com a comitiva brasileira na Espanha. Ele participou hoje da primeira cúpula Brasil-Espanha, ocorrida em Barcelona, ao lado do primeiro-ministro espanhol, o Pedro Sánchez. A gente tem aqui a fala do Lula, que está lá debatendo temas internacionais, mas aproveitou para falar da 6x1, né, do fim da escala 6x1. Abre aspas. Ter um emprego não pode ser sinônimo de renunciar à vida familiar ou ao lazer. Queremos pôr fim à chamada jornada de trabalho 6x1 para permitir que o trabalhador e a trabalhadora tenham 2 dias de descanso semanal. Defender a família é assegurar que todo cidadão possa passar tempo de qualidade com os seus entes queridos. É uma boa pegada do Lula, né? Porque a direita fala, somos defensores da família. Mas que família? Que a pessoa chega morta do trabalho e ainda tem que trabalhar no sábado, só tem o domingo para ficar com a família, né? Isso tem que mudar no Brasil. Bom, Lula e Pedro Sánchez assinaram acordos de cooperação em áreas como minerais críticos,
tecnologia, segurança e empreendedorismo. Eu queria só ressaltar que o Sánchez, o primeiro-ministro, é um líder de centro-esquerda, um dos principais líderes da Europa a enfrentar o Trump e Estado de Israel, Netanyahu, nesta guerra contra o Irã, dizendo que eles estão errados e enfrentou mesmo. Tem várias pautas, né, em comum entre a Espanha e o Brasil. O Brasil, a Colômbia, o México também enfrentaram o Trump e o Estado de Israel. E aí, a partir de amanhã, Lula participa na Catalunha, que é uma região da Espanha, de um evento criado por Pedro Sánchez, justamente para debater pautas progressistas, ou seja, uma articulação dos partidos e dos governos mais à esquerda, na América Latina e na Europa. É o chamado Mobilização Progressista Global, esse é o nome do movimento, né? Quem é que está nesse movimento? Nós temos aí as fotos, ó. O Lula, o presidente do Uruguai, Yamandu Orsi, que é da Frente Ampla, né, um discípulo do Pepe Mujica, o Gustavo Petro da Colômbia, o Sánchez da Espanha e a presidenta mexicana Cláudia Sheinbaum, todo mundo lá na Espanha. É fazer aí o contra-ataque à articulação da extrema-direita no mundo. Importante a gente trazer isso. Extrema-direita que continua com o discurso de ódio, né, aqui no Brasil. Olha essa, gente. Voltou atrás, né, mas falou besteira. Olha só essa. O secretário de Segurança Cidadã de Santo André, Carlos Seco, pediu desculpas hoje pelo ataque que ele fez durante um vídeo. O que ele falou nesse vídeo? Um petista a menos, quase que torcendo para a morte de uma pessoa que ele falou que é petista e tal. Ao se referir a uma pessoa ferida que teria supostamente trocado tiros com policiais. Vamos conferir esse vídeo que está viralizando nas redes como um péssimo exemplo do que faz a extrema-direita pelo Brasil. Vamos ver. Estamos chegando, cara! Tem vagabundo, tem traficante, tem pilantra e se vacilar, vir pra cima, vai tomar tiro. É isso. Lindo trabalho. Um petista menos, sem dúvida. Um petista menos. Sento aço, é isso aí. É disseminação do ódio, né? Depois acaba em morte, de verdade. Está insuflando ataque político em ano eleitoral. A gente viu em 2022 lá a morte daquele rapaz em Foz do Iguaçu durante uma festinha, porque um bolsonarista achou que podia entrar atirando. Esse sujeito aqui, lá atuando para uma prefeitura na Grande São Paulo, agiu dessa forma. Depois disse que ficou muito triste com a situação, que ele fez um ao vivo. É um desses influenciadores, só que atuando com estrutura oficial, gravando ou transmitindo ao vivo e falou essa barbaridade. Depois pediu desculpas e falou assim, tem que tomar cuidado ao fazer isso. Merecia um processo, né? Uma ação do Ministério Público, pelo menos. Pessoal, eu queria aqui trazer a notícia, né? A gente falou aqui no começo do programa, infelizmente a notícia de poucos minutos atrás, a lenda do basquete brasileiro, o ex-jogador Oscar Schmidt, morreu nesta sexta-feira aos 68 anos. Ele era conhecido como Mão Santa, né? E ficou eternizado com a camisa 14 da seleção brasileira. Um dos momentos épicos do Oscar foi aquela vitória do Brasil nos Jogos Pan-Americanos lá nos Estados Unidos, em que o Brasil ganhou dos Estados Unidos a medalha de ouro dentro lá dos Estados Unidos, e ele virou capa de jornal, né? Virou uma atração internacional, jogou também na Europa, um grande atleta do Brasil, né? O Oscar chegou a ser levado hoje ao Hospital Municipal Santa Ana, próximo de onde mora, em Alphaville, depois de ter um mal-estar, mas não resistiu, morreu nessa sexta-feira. A causa da morte ainda não foi informada, a gente lamenta. O Oscar fica aí para a história do basquete e do esporte do Brasil. Laura Couto, obrigado por mais uma semana aqui nas notícias ao vivo do ICL Urgente. Não só ao vivo, né? Agradecendo a turma que nos acompanha também depois nos vídeos aí que rodam na internet. Valeu, Laura. Bom fim de semana. Valeu, Rodrigo. Obrigada a você, nosso espectador que nos acompanhou essa semana. Até segunda que vem. Segunda não, porque é feriado. Exatamente. É até quarta que vem. Até quarta que vem. Eu na segunda estarei por aqui, porque a gente tem um plantãozinho na segunda, mas o ICL Urgente volta só na quarta-feira. Pessoal, e nesse mês ainda, nós vamos relembrar aqui, o dia D da soberania digital. Nesse mês acontece, dia 28 de abril,
o Eduardo Moreira vai anunciar o que é o Dia D da Soberania Digital. É uma nova ferramenta tecnológica lançada pelo ICL. Você se inscreve aqui em ICL Urgente, está aqui na tela, iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, se inscreve e no dia 28, 8 horas da noite, a nossa equipe te avisa, é hoje, e o Eduardo Moreira faz o anúncio, né? A gente está pedindo para você se inscrever, porque vai ser um anúncio que muda muita coisa realmente na forma de agir, de atuar na internet no Brasil. Tá feito aí o convite, vem aí o N2 com mais informação ao vivo. O ICL Urgente volta depois do feriado, na quarta-feira. Na segunda a gente tem notícia aqui também ao vivo, também no ICL. Valeu, gente. Você já teve o seu trabalho censurado nas redes ou sentiu o seu alcance reduzido? Com certeza eu já senti o meu alcance reduzido, porque eu trato de temas que as plataformas digitais, que são comandadas por um grupo específico, que não agradam, porque eles provocam um pensamento. Você acha que há uma falta de transparência nesses dados das Big Techs? Eu acho uma total falta de transparência. E a gente sabe que a monetização e o dinheiro dessas Big Techs, ele vem com discursos de ódio, muitas vezes com discursos misóginos. E quando você combate esses temas, obviamente que você vai ter o seu alcance reduzido. E o que você considera mais grave em relação às Big Techs? Olha, o que me incomoda mais é o fato de eu me sentir refém das Big Techs. Delas serem controladas pelos estadunidenses, que têm os seus interesses e os seus objetivos. E por eu entender que os países, embora tentem regulamentar e regular, eles ainda não têm força suficiente, porque faltam ferramentas novas, faltam novas ideias que sejam aplicadas nesse universo digital para que a gente possa migrar para um outro espaço mais seguro. Hoje isso ainda não acontece, mas o ICL está preparando uma novidade. E eu de verdade espero que a gente tenha um espaço democrático para que ideias sejam compartilhadas e, novamente, preferencialmente, que essas ideias sejam compartilhadas por uma ferramenta que seja nossa, brasileira. Qual que é a importância da sociedade se mobilizar diante dessa situação? Tirando os Estados Unidos, acho que o mundo é refém das Big Techs, porque as Big Techs são estadunidenses e hoje a gente sabe que elas funcionam como verdadeiros monopólios de mídia e informação. O poder e a capilaridade de uma informação que chega pela internet e na velocidade que ela chega, isso é muito perigoso. Porque o que é lançado ali, o que é plantado ali, tem um impacto mundial e isso pode afetar relações internas dos países e podem criar uma nova verdade. A partir do momento que a gente começa a repetir e que cada post ele é replicado, de certa forma ele acaba estabelecendo um novo grupo para uma narrativa que muitas vezes pode não ser a verdadeira. Infelizmente, as plataformas digitais, elas funcionam como um terreno fértil para todo e qualquer discurso de ódio. E isso é muito triste.